Muito prazer em receber você novamente em mais uma edição do Newcast. Que bom ter você conosco. Lembrando que o nosso podcast tem o foco principal de levar a você informações de qualidade do mundo de negócios, do mundo de pessoas e também da parte financeira. São diversos temas com muita qualidade, com profissionais especialistas de mercado que contribuem com a gente com a sua experiência, com o seu conhecimento ao longo da vida. E sempre eu costumo dizer e não vou parar de falar. Se esse conteúdo é importante para você, se você está assistindo esse podcast e escutando, compartilhe com as pessoas. Porque bons conteúdos não somente vão ajudar você, mas ajudar também outras pessoas. Por isso, além de avaliar a gente, dá um ok, dá lá o seu like, gostou, não gostou, contribui com a sua avaliação e compartilhe este material, porque ele é fundamental para ajudar a sua vida e vai ajudar outras pessoas também. E hoje eu estou aqui novamente com a minha amiga Liana Leite e tem, como sempre nas nossas edições, convidados extraordinários e nós temos um convidado muito especial hoje, né, Liana? Como é que você está? Bom dia, boa tarde, boa noite, Cleverson. É atemporal, não sabemos quando você aí do outro lado da câmera vai assistir. Então estamos aqui, Cleverson, o convidado de hoje é de peso. É de peso, eu sei que vocês já tricotaram lá fora, tá? Eu sei que vocês já trocaram figurinhas. E eu vou, assim, só para o pessoal sentir, eu vou falar apenas o currículo dele de cursos e registrados. Eu tenho certeza que ele não para de aprender até hoje, tá? Para vocês entenderem de quem que nós estamos falando. Ele é CEO da Health Place Brasil. Estou aqui na minha colinha, como sempre. Ele atua há mais de 40 anos como consultor de gestão, executivo C-Level. Ô, Cleber, você sabe o que é um executivo C-Level? Só para o pessoal entender. Eu sei, mas deixa ele explicar, que eu acho que é melhor. Vai. Ele é graduado em Engenharia Elétrica pela FAP, mestre em Administração e Economia pela FGV, mestre em Agronegócios pela Smurfit School, da Irlanda, e desenvolveu cursos de especialidade em marketing pela Wharton, Estados Unidos, não sei se eu pronunciei certo, operações no Japão e finanças corporativas da FGV. Cleverson, só por esse currículo de conhecimento, de certificados registrados, a gente vai aprender aqui hoje ou não? Muito, muito conteúdo. Estamos falando de André Litt. Seja bem-vindo, André. Obrigado. Ou não conheço nada, ou conheço alguma coisa. Não dá para fugir disso. Tenho certeza que vai contribuir muito aqui para a gente. E você colocou logo no começo a importância do conhecimento. O conhecimento precisa ser compartilhado. E se você quer ter bem-estar, já solta a primeira. Você tem que compartilhar com conhecimento e ajudar as pessoas. Porque você ajudando as pessoas, você tem bem-estar. Verdade. Sentiram, gente? Então começamos. Só o start. Eu vou dar só aqui um spoiler pro pessoal. A gente teve aqui um joguinho, joga, né? Então quando a gente fala joga, né, André? A gente vai soltando aqui os conhecimentos pra galera pegar. Se ajudar, estou muito feliz. Legal. Bom, André, uma honra ter você aqui. Eu tive a oportunidade de conversar um pouco aqui com o André antes, né? E eu sou defensor de uma coisa, André, na minha vida, ao longo da minha vida, que a pessoa que estuda, que coloca em prática, sem sombra de dúvidas, ela se torna um reservatório de conhecimento ao longo do tempo. Pelo seu currículo a gente vê isso. O seu currículo mostra que você passou por diversas áreas, como engenheiro elétrico, trabalhou em diversas soluções, né, de grandes projetos, enfim. E eu vi que você, com todo o seu conhecimento, você passou a ter experiência de falar sobre a questão da qualidade de vida das pessoas, da saúde das pessoas nas organizações. Sim. E isso é um assunto hoje que eu costumo dizer que ele é latente, né? Todo mundo precisa entender, liderança, enfim. Então eu queria que nessa primeira pergunta o André falasse também sobre a tua história, sobre todo o teu conhecimento desenvolvido. E em que momento, né, nessa experiência, a vasta experiência, você começou a enxergar e dar consultoria e buscar soluções e ajudar as lideranças das empresas a tratar melhor as pessoas, a dar qualidade de saúde nos ambientes de trabalho. Muito legal isso que você está colocando. Primeiro, conhecimento, até você colocou no passado, né? Quando eu vi você, na verdade a gente nunca para de aprender. Então essa é a primeiro ponto que eu apliquei isso aprendi isso, né? Eu fui ensinado dessa forma, aprendi, e eu estou sempre lendo, sempre ouvindo podcast, que nem a gente ouviu lá atrás, aqui tem um podcast, e
o aprendizado é contínuo, porque o mundo cresce rapidamente, as coisas estão acontecendo rapidamente e a gente precisa estar atualizado, né? E na minha vida profissional, ele sempre foi como consultor, tinha muito de estratégia e organização, reestruturação, processos, muito de preparar a organização para atender o seu mercado. Então era uma visão bem estruturada. Eu tive a experiência e a oportunidade de trabalhar numa empresa que eu acabei me tornando um diretor dessa empresa, o tal do C-Level, que não é o que está no nível do mar, não. C-Level, essa é boa, gostei dessa. São as pessoas que têm uma responsabilidade, né? O CEO, aí tem todos os Cs, que é o nome que está sendo dado para isso no mundo de hoje, que são a diretoria, né, das empresas, né? E fui convidado para trabalhar nisso e me envolvi dentro dessa organização. E nessa organização eu tive a oportunidade de aplicar tudo aquilo que eu sempre ofereci como consultor. O consultor tem que tomar muito cuidado porque ele não é o gestor, ele não é o responsável, ele é contratado para entender, analisar, recomendar, ok? Recomendar, às vezes, se envolver ativamente com a implantação, mas ele não é um gestor. É muito tênue essa área que a gente tem que dar o espaço, porque uma hora você sai e a organização tem que continuar sem você. Então, esse é o papel do consultor. Mas, de repente, eu tinha a responsabilidade, eu tinha a equipe. E, em especial, nos últimos 5 anos dessa empresa, o nome da empresa chama-se Guabi, foi comprada por uma empresa chamada Altec, dos Estados Unidos, eu fui responsável pela área comercial. E aí, com 300 pessoas, primeiro porque a área comercial é muito divertido, né? Sempre é muito divertido, mas o desafio do vendedor é muito grande. É uma pessoa que tem que acordar de manhã, está no meio do nada, anda sozinho, visita cliente, apanha do cliente, tem que fazer meta, tem que fazer as coisas e tem que seguir as regras do jogo, entrar com pedido, fazer tudo, e se não entrou na hora, quer dizer, é uma atividade muito tensa. E aí eu precisei compreender mais gestão do que eu já entendia, mas não é uma gestão conceitual, é uma gestão prática. E foi excepcional. Eu me apaixonei pela equipe, a equipe me adotou, na verdade fomos juntos como tem que ser, né? E o resultado apareceu de uma forma bastante rápida. Saí da Guabi, da Altec, no final de 2022 e voltei para a consultoria. Quando eu voltei para a consultoria, rapidamente eu fui por uma pessoa que eu admiro demais, ele me mandou um link, leia, né? Porque ele sabe que eu gosto de ler, gosto de estudar, e apaixonei na partida. Por quê? Porque ali tinha muito da experiência e da carência que eu tinha sentido. E vou dizer o ponto de carência. Como executivo, eu sempre quis colocar, quando você vai fazer um planejamento estratégico, você define os pilares estratégicos. Então, falar sobre investimento em equipamento, todo mundo conversa. Caixa, necessidades de caixa para fazer tudo econômico, todo mundo conversa. Se você vai falar sobre, vou colocar um CD num determinado, todo mundo conversa. Se eu preciso de um escritório, melhorar o escritório, fazer uma instalação, todo mundo conversa. É fácil conversar, todo mundo, e coloca isso dentro do planejamento estratégico. Onde ficam as pessoas, em geral, no planejamento estratégico? Ficam nos valores. A gente valoriza as pessoas, elas são muito importantes para a organização. Como fica no valor e não no pilar estratégico? No pilar estratégico você tem a ação, você tem um plano de ação. E quando você joga para valor, você reduz as ações. E você depende muito de pessoas para poder gerenciar aquela organização. Então não é a estrutura organizacional, a estratégia que está gerenciando as pessoas, são os líderes. E aí você deixa solto isso na mão das pessoas. Quando eu aprendi e conheci rapidamente o Healthy Place, eu enxerguei que se eu quero ter uma organização saudável, eu preciso ter pessoas saudáveis. Aí eu falei, óbvio, né? É meio natural isso daqui. Só que no próprio texto que eu li, eu falei assim, se você é uma pessoa saudável e não trabalha numa organização saudável, é muito difícil você permanecer saudável. Óbvio, né? Então, a dinâmica, ela é simbiótica. Eu preciso ter pessoas saudáveis para organizações saudáveis. E aqui eu achei que é o ovo de Colombo. O ovo de Colombo é você colocar na estratégia do negócio, no pilar do negócio, é ter pessoas com saúde e bem-estar.
E quando você faz as pessoas com saúde e bem-estar, você sempre precisa correlacionar com a saúde organizacional. Tem a ver com a produtividade, tem a ver com a sua redução de custos, tem a ver com tudo. Porque se eu tenho uma organização saudável, tem pessoas saudáveis. E se uma organização começa realmente a se preocupar oficialmente, estruturadamente com as pessoas começam a se preocupar com a organização, começam a se manifestar. E se ela tem um ambiente que permite se manifestar, e a tecnologia mudou muito as estruturas organizacionais, você tem a oportunidade de ter uma organização com criatividade, com inovação, com melhor produtividade, e esse é o grande desafio. Eu me apaixonei. O propósito dessa empresa é tornar o mundo mais saudável. Uma organização por vez, porque é o foco do trabalho que está sendo feito. E, obviamente, eu, como pessoa, como indivíduo, comecei a me alinhar rapidamente a esse propósito. Eu me encantei com isso daqui. Aí eu fui conhecer as pessoas. E as pessoas refletem o comportamento e os discursos e o conhecimento dessa organização. Então, aí sai da frente. Foi dali para frente, fazem 8 meses que eu estou no Health Place, trazendo aqui para o Brasil, estruturando aqui no Brasil. Já vinha anteriormente, mas foi um trabalho de 6 meses anterior. E o desafio é muito grande. O desafio é bastante grande para conseguir trazer esse ambiente de bem-estar dentro das organizações, dentro das corporações. Ela nasceu há 10 anos atrás, quando um grande professor de Stanford, o nome dele é Pfeffer, ele fez uma comunicação num evento, num mercado, falando assim: as empresas estão tornando as pessoas doentes e até matando elas. Forte, né? Mas ele começou a mostrar através do sistema, isso é os Estados Unidos, o sistema de saúde americano, o quanto % do budget dele estava focado em cima das doenças crônicas. E as doenças crônicas, como a gente passa boa parte das nossas vidas trabalhando, começa a aparecer nas organizações. Então, as organizações têm um papel preponderante para poder ajudar na saúde e bem-estar das pessoas. Esse é um resumo aí Incrível. dessa conversa. Tô anotando tudo, fazendo meu papel aqui. Eu faço minha cola para levar, depois fica aqui, ó, lendo e lembrando. André, é sensacional, assim, já começamos a transbordar, né, conhecimento. Legal. Ainda bem. Joga, vamos jogar. André, falando sobre bem-estar, que hoje a gente vai explorar muito sobre isso, quando que tem que ligar o sinalzinho de alerta para você, opa, pera lá, estou sendo workaholic demais, estou colocando o CNPJ na frente do CPF. Quando que liga o sinal de alerta para que nós, o próprio trabalhador, ou a pessoa... Né? Exato, opa, pera, Liliana, dá uma pisada no freio, vamos cuidar um pouco mais da saúde, vamos cuidar... Quando que isso acontece? Liliana, essa sua pergunta é perfeita, porque, na verdade... Quando a gente fala de organizações, né, a gente não vê pessoas, a gente vê um nome, né, um número, dados, etc, etc. E as organizações são feitas de pessoas. Então, o importante é cada uma das pessoas estarem bem, ok? Então, como é que começa essa conversa? E aí eu trago um ponto que eu aprendi recentemente, né, sempre aprendendo, mas assim, se eu pergunto para você como é que você está hoje, né, em geral, a grande maioria das pessoas pensam em alguma coisa que aconteceu recentemente. Então, se você perguntar para mim, veio imediatamente, eu tive Covid há 3 semanas atrás. Então, quando você pergunta como é que você está, a sua saúde, vem rapidamente na cabeça a doença. Mas por que acontece uma coisa dessa? Porque se você olhar os últimos 100 anos, né, nós humanos nos estruturamos a saúde a partir da doença. Você pegar a indústria farmacêutica foca em doença. Os médicos são especializados em doenças. Os hospitais também se estruturam em doenças. Quando a gente fala em sistema de saúde, a gente pensa no plano de saúde, a gente pensa por causa das doenças. E todas as fotos vêm com doenças. Essa é uma abordagem que a gente chama de patogênica. E por que é assim? Não é uma crítica. Nós somos assim. Nós queremos nos defender. Então eu pego o pior e quero me defender. Essa é a abordagem patogênica. Estou respondendo a sua pergunta. Então, quando você falou como é que eu estou, você percebeu que você já
já falou que você está cansada, você já pensou dessa forma, Sim. você já pensou na doença. Exato. A pergunta-chave é o que é se sentir bem. E isso quem trouxe foi um pensador, um filósofo, um psicólogo israelita, e ele analisou as mulheres já falecido, ele fez no ano passado, faria 100 anos, e ele analisou as mulheres que saíram de campo de concentração e que conseguiram viver depois daquele caos. E ele identificou 28% daquelas mulheres conseguiram refazer a vida delas. E procurou entender por que elas conseguiram fazer isso, enquanto que as demais não conseguiram fazer isso. Elas foram sucumbidas pela doença, vamos falar assim, daquele horror que aconteceu. Né? Que faz todo sentido também, não é crítica, é a verdade. Então, ele começou a entender que existe algo que faz a gente ter saúde. E se isso faz a gente ter saúde, você tem menos doença. E é aqui que está a mágica do jogo. Então, isso serve para indivíduo e serve para a organização. E aí, tem o lado individual e tem o organizacional, mas eu digo para você o que você tem que se preocupar com você. Você ouvinte, o que você tem que se preocupar? Primeira coisa, a sua saúde física. Que a gente conversou aqui, fez a sua ginástica hoje de manhã, você não fez? A gente conversou sobre isso, não fez? Eu não fiz, ok? Eu preferi dormir. Opa, e foi a minha pergunta que eu fiz para vocês. E aí, como é que foi o sono? Né? A gente tem que pensar que o nosso corpo, ele é muito interessante. A hora que você mergulha nesse mundo, parece óbvio, né? Tudo parece meio óbvio a hora que aparece na frente. Nós somos cíclicos, né? O mundo é ciclo, né? Tudo acontece de uma forma cíclica. Nós somos cíclicos. Nós temos o descanso, e aí, quando a gente está com descanso, a gente está com energia dentro do nosso corpo e passamos a gastar essa energia durante o dia. A gente seleciona onde é que a gente gasta a energia. Se é uma energia mais intelectual, se é uma mais física, eu seleciono o que eu vou gastar essa energia. Chega no final do dia, eu preciso recuperar essa energia. Se eu não recupero a energia, imagina o gráfico. Eu estou aqui em cima, supondo que seja o máximo. Eu venho, gasto minha energia, recupero pela metade, gasto a mesma quantidade de energia, aí acontece isso que você está falando. Perfeito. Que você perguntou. Pô, eu estou cansado, eu estou estressado, estou com burnout, que é a palavra do momento, porque passou do ponto. Você não se recuperou. E tem algumas sacadas que você pode aprender que você pode se recuperar durante o dia. A gente aqui está se desgastando? Está. Mas também a gente está sentado confortavelmente, está num ambiente confortável, e isso tira um pouco dos estresses, e isso faz a gente descansar. Então a gente consegue olhar durante o dia momentos que a gente pode descansar. Né? Mas, voltando, saúde física é um ponto chave. Isso aqui carrega, a gente esquece, a gente confunde o nosso cérebro com a nossa mente, então isso sou eu, tá certo? Mas se eu não tiver um corpo que me carrega, não existo, tá certo? Então, até religiosamente, isso tem um conceito bem profundo para se conversar. Saúde física. A segunda coisa a gente chama de resiliência mental. O que é resiliência? Você percebeu que não é saúde mental? Porque você fala saúde, você pensa o quê? Doença. Ok. Então, é resiliência mental. O que é resiliência? É a sua capacidade de gastar energia, e quando você está com energia, sabe o que você tem que fazer? Você tem que gastar. Porque você está com energia. Você já dormiu descansado? Você dorme mal. Por quê? Porque você não gastou energia. Você tem que gastar energia e recuperar energia. Gastar energia. E a mente precisa disso. Precisa do descanso, precisa estar descansada. E tem muita teoria em cima bacana e super recente a respeito. E você precisa aprender. Né? O aprendizado faz a gente ter segurança. Esse assunto eu li, entendi, eu tenho que falar, eu tenho como participar de uma conversa. Isso é parte da resiliência mental. Então, é o aprendizado contínuo. Né? Esse é o segundo fator. Então, você tem a saúde física e a resiliência mental. O terceiro fator é relacionamento. Né? Nós somos seres relacionais. Eu não consigo. Às vezes é bom ficar escondido, lendo, refletindo. É bom. Mas nós somos seres relacionais. A gente precisa dos amigos, a gente precisa dos familiares, a gente trabalha com pessoas, e essas conexões, essa relação social, ela é extremamente importante para nós. Então, a qualidade dela reflete no meu bem-estar. E, por último, a gente já conversou bastante isso, que é o propósito.
Eu tenho o meu propósito, eu quero comunicar as minhas coisas, eu quero influenciar pessoas de alguma forma, eu quero colaborar. Eu não vim para esse mundo apenas para nascer e morrer. Eu quero fazer a minha diferença no mundo que eu estou, no mundo maior, não interessa. Cada um tem os seus escopos, mas no caso do trabalho, aquilo que eu quero fazer está ligado com o que a empresa está querendo fazer. Imagine se isso não tivesse. Eu vou colocar uma coisa radical que eu vi na semana passada. Eu achei estranho até, mas existe isso. Imagina um pacifista que é contra qualquer guerra, não briga nunca. Imagina uma pessoa assim, e por acaso ele foi trabalhar numa empresa que produz armas. Parou para pensar? Ok, tá bom. Ele não trabalha na indústria, né? Então ele não fica vendo a arma, mas ele trabalha na contabilidade. Ele contabiliza diariamente as vendas de armas, o custo da arma, etc, etc. Diariamente, todo minuto, ele está entrando em conflito com aquilo que a organização está fazendo. Ele pode estar muito bem fisicamente, ele pode ter aprendizado, ele pode ter um ambiente muito bacana de se trabalhar, mas ele está contra aquilo que ele acredita. Ele não vai sair bem. Ele vai se sentir bem a hora que ele sair dessa organização. Então, você percebe para você não está se sentindo bem. Aonde que pega? Onde é que está pegando na sua vida, usando, por exemplo, esse framework, né, que eu acabei de passar, se é na parte física, se é na parte de resiliência mental, se são nas minhas conexões, nos meus relacionamentos. Se tiver problema aqui, você sofre. E todo mundo já passou algum momento, né? Sim. Você pega a adolescência tem a necessidade de ser aceito pelo grupo. Sim. E a gente faz tudo para ser aceito por aquele grupo. Porque é a coisa mais chave, tá aí a importância da conexão das pessoas. E o propósito, aquilo que eu acredito, aquilo que eu gosto, aquilo que eu entendo, os meus valores estão alinhados com aquilo que eu gasto o meu dia inteiro trabalhando. Então não é simplesmente dormir mais. Eu posso dormir mais, mas eu posso não estar resolvendo absolutamente nada da minha vida. Eu posso acordar todo dia de manhã, fazer exercícios 7 dias por semana. Estou bem fisicamente, mas o resto eu não estou me sentindo muito bem. E aí, junto com essa lutogênese, né, que não é a patogênese, né, o lado da saúde, mas olhando a saúde, existe uma coisa chamada congruência. Todas as áreas da nossa vida, né, é como se a gente tivesse aqueles medidores, se a gente pudesse medir os medidores, e os seus medidores são diferentes dos meus e dos seus. Cada um de nós, a gente dá destaque, importância e relevância para coisas. Tem muita semelhança, mas tem as particularidades. Eles precisam estar equilibrados. Porque se eu tiver alguma coisa ou duas coisas desequilibradas nesse mundo, eu não estou sendo coerente comigo mesmo, eu não estou com coerência na minha cabeça, eu não vou me sentir bem. E isso se reflete dentro da organização no meu dia a dia do trabalho. Você me colocou um exemplo que a gente estava lá anterior, eu estou entrando no assunto. Vamos lá. Estamos jogando. Você me colocou um exemplo de um gestor mandando um WhatsApp, um e-mail, alguma coisa de madrugada para o seu funcionário, ok? E isso é uma coisa que não deve ser feito. Não deve ser feito, porque você tem que respeitar, porque ele está num momento de descanso dele e ele tem que descansar. Você só mandar um WhatsApp, tem jeito que coloca do lado da cama ligado, faz um plim e pronto, acabou. Que plim é esse? O que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? Cai 3 horas da manhã, já não dorme da mesma forma. Você já fica num estado muito mais alerta, você não tem o sono profundo. O sono profundo é extremamente importante para a nossa recuperação. Então, e eu perguntei para você, posso tentar defender o gerente? Qual é o contexto desse gerente, desse líder dentro da organização? Ele também não está sendo pressionado e de uma forma desbalanceada para ele fazer, e no desespero dele, por mais que ele respeite as pessoas, gente, a gente dançou aqui, acorda, vai. Não estou dizendo que está certo ou está errado, estou dizendo que neste ambiente corporativo, aí entra o papel da organização, e você falou do indivíduo, né? Então, na abordagem do Healthy Place, tem um lado que é indivíduo, e tem um lado que é a organização. E esses dois lados, eles precisam estar bem. Você lembra que eu te falei de múltiplos fatores? É a mesma coisa com a organização. Eles precisam estar bem. Eles estando bem, você tem uma organização saudável composta por pessoas saudáveis. Existem organizações assim? Existem. Existe. Mas é uma jornada. Não é uma coisa assim, bate uma foto e fala assim, agora saí bem, agora vamos relaxar. Não. Aquilo que é bom tem que continuar muito bom. E aquilo que é um desafio tem que continuar a ser um desafio. Verdade.
André, deixa eu perguntar se você. Claro, por Vai lá. favor. Mas para acontecer esse equilíbrio entre os dois polos, Organização e indivíduo. e indivíduo, qual o tempo médio para até esse trabalho acontecer? Obviamente depende do estágio inicial. Né? O que a gente faz nas organizações, e depois a gente pode entrar mais a fundo, mas assim, tem um papel relevante, você falou da liderança, então tem uma conversa com a liderança precisa entender, e eu acho que esse, no meu caso, eu digo para vocês, é o grande desafio, que esse mundo está acontecendo dessa forma. E aí a gente faz uma pesquisa com a organização estruturada exatamente com esses 4 pilares, tem 21 elementos, 66 afirmativas, então é super estruturado e nasceu da pesquisa que está nesse livro que está aqui. Né? Então ele é uma coisa muito bem estruturada e independente de cultura, né? Tanto que tem benchmarks internacionais. Você faz um diagnóstico disso daqui. O grande problema das organizações e isso, as organizações estão aprendendo isso aqui, é fazer uma solução para todos, que é o exemplo também que você colocou lá atrás. A empresa, o diretor, a área de recursos humanos, quem quer que seja, fala assim, eu sei como fazer. Então vamos criar um canal para as pessoas poderem ligar aqui se elas estão se sentindo mal. Ok. As pessoas veem aquele canal, veem uma ação, um programa isolado e falam assim, como assim? O que isso tem a ver? As pessoas não conectam o leco-cré, né? Para que está acontecendo isso? E se as pessoas, principalmente se elas se sentem frágeis, neste caso que a gente estava conversando, que é o caso, por exemplo, se eu estou me sentindo mal fisicamente, ou se eu estou com burnout, ou se eu estou com um problema pessoal em casa, eu não vou me expor. Eu estou num ambiente competitivo, eu vou mostrar para todo mundo que eu não estou bem, né? E aí vem a segurança psicológica, a capacidade de eu contar que eu não estou bem. E isso pode acontecer? Claro que pode acontecer. Imagina a pessoa mais fantástica, o Anderson. Que traz o café para você, a mais fantástica. Imagina um determinado período da vida dele, por qualquer razão que seja, ele não está legal. O que a organização precisa fazer? A organização precisa reconhecer que a pessoa está num momento difícil da vida dela e procurar ajudá-la. Tirar um pouco a carga do trabalho dessa pessoa, ok? Até você acertar a sua vida. Acerta a vida, com certeza, aquele profissional que teve ajuda da organização vai agradecer 1 milhão. Demais. Por quê? Porque você tomou conta, você cuidou daquela pessoa, você prestou atenção, você reconheceu. E isso mostra que se você não está se sentindo bem numa organização, você tem que falar. Semana passada, depois do evento, depois de uma série de atividades, a gente visitou um monte de empresas. Eu fui com o John Ryan, foi um enorme prazer. Eu conversava com ele de manhã até de noite, milhões de assuntos. Na sexta-feira, no final do dia, eu avisei todo mundo, eu vou descansar. Eu estava trocando, eu queria falar carregar celular, eu falei carregar... Olha o que eu fiz aqui. Foi exatamente o que aconteceu. Carregar o relógio, eu falei carregar o celular. Você começa a trocar palavras. Você assim, estava num limite superior. Avisa, gente, eu vou parar. Eu vou parar. Não liga, não fala. Na segunda-feira eu vou voltar atrás, na terça-feira a gente volta a conversar. E aí as pessoas precisam respeitar esses ciclos das pessoas, porque as pessoas entendem isso. Imagina outra situação, imagina uma pessoa, um diretor, uma pessoa realmente dedicada às pessoas, todo mundo ama ele, etc, etc, que se dedica, aí fica doente. E vai trabalhar doente, e fica doente na frente das pessoas. As pessoas não prestam atenção no assunto, ficam prestando atenção nele. A reunião não está acontecendo. Então, as pessoas precisam se sentir bem. E por isso você tem que trabalhar em equipes, um procurando substituir as outras nas necessidades, e um vai cobrindo as outras. E é por isso que é muito mais poderoso o grupo, obviamente, do que o indivíduo, né? Não tem heróis, né? Heróis, a tendência do herói é morrer. É verdade, é bem isso mesmo. E aí morreu, olha só, o cara herói escreve 10 livros sobre o cara era fantástico, mas morreu. Né? O que a gente precisa nas empresas, no nosso negócio, no nosso dia a dia, na nossa jornada, é todos vivermos o melhor possível, né? Enfrentando os desafios que a gente tem, a vida é dura para todo mundo, né? Para algumas pessoas, infelizmente, é mais dura do que para as outras pessoas, né? Mas, de uma forma geral, não é fácil viver. Tem grandes desafios, a gente tem que saber enfrentar esses desafios.
Meu querido André, eu li na revista Exame, sempre quando publica aquela questão das melhores empresas para se trabalharem lá, né? Sim. Então eles vêm com os critérios da avaliação como eles fizeram, quais são as variáveis que eles avaliaram, enfim. Me chamou a atenção, como sempre, vem mesmo aqueles pontos, né? Quero saber, a empresa não deixou claro o propósito. E a gente vê o financeiro bem lá embaixo. O ganho salarial não é nem um motivo para ele estar motivado ou desmotivado na empresa, né? A gente vê lá. E me chamou direito aqui. E chamou a atenção, André, assim, uma especialista, uma psicóloga lá, especialista de RH, e onde ela cita o seguinte, ela começou a dizer que hoje em dia, ela não pôs a culpa na liderança, né? Mas hoje em dia ela diz que as empresas sofrem muito porque a liderança não consegue se adaptar a fazer o que você acabou de falar, se preocupar. Vamos lá, o funcionário chegou, ela aceitou uma coisa bacana. O funcionário chegou e tem um ente dentro da casa dele, Sim, que está com uma grande dificuldade, uma Sim. doença. Ninguém perguntou para ele. Mas não perguntou, aí que ela fala que a liderança muitas vezes ela não olha a variável bem-estar, ela olha a variável resultado. Sim. Capitalismo, a parte de receita, despesa. O viés da liderança é muito para o resultado, para apresentar para conselho, para apresentar para acionista. Ela cita isso. E esquece muito da questão de olhar para o ser humano. Mas não ele ir lá e fazer, ele contagiar uma equipe. Você falou bem, do grupo. Isso. E eu queria saber a tua opinião seguinte. Hoje, para implementar, né, um trabalho, a Liana falou de tempo, tudo, mas eu queria complementar assim, ó. Qual é o grande desafio do André hoje como consultor, especialista, capacitado como chegar numa empresa que apresenta essas configurações que a psicóloga disse, né? Qual que é o grande desafio para você? É convencer a liderança? É propagar, né, esse bem-estar também entre o grupo? Como você vê isso? Cleverson, você fez duas perguntas em uma, eu não quero perder as duas perguntas, se você me permitir. Você falou sobre remuneração. Sim. Eu falei para você 4 pilares, 21 elementos, 66 afirmativas. Uma das afirmativas é: aquilo que você ganha é o suficiente para você ter uma vida saudável? Ok? Certo. Perfeito. E eu fui correndo para ver os benchmarks, tá certo? É o mais baixo no mundo. Aí eu... Me explica o que está acontecendo. O que está acontecendo com as organizações? O que está acontecendo com as pessoas? As pessoas nunca ganham o suficiente para aquilo que elas desejam. O que é muito bom, a gente quer muito mais. E, na verdade, a remuneração que a gente tem, de qualquer modelo de remuneração, é a que permite a gente fazer os nossos sonhos, né, na nossa vida, com a família, bens, viagens, o que for. Né? E sempre falta, ok? Esse pedaço financeiro, a organização poderia fazer alguma coisa? Pode. Tem muitas pessoas que não sabem gerenciar a sua vida financeira. Aliás, vou dar um destaque nessa palavra. Tem muitas pessoas que não sabem gerenciar a sua vida pessoal financeira. Né? Ficam imaginando, agora vai acontecer isso aqui, vou receber um aumento, vai acontecer. Então, começa a gastar por conta. Aí o aumento não vem, por uma lista de razão qualquer. E ela xinga o mundo, fica doida da vida e fica endividado. Nós, infelizmente, a gente cai... Não é só Brasil, tá? Cartão de crédito é o mais fácil, é o sistema de crédito mais simples e fácil. Você simplesmente não pagou, tá rolando. Com juros que são abusivos. Abusivos, comparando o que é o juro, 10% ao ano no Brasil, contra 300%, então pode-se falar que é um abusivo. É dentro do sistema, é dessa forma que funciona. Então, as empresas podem dar educação financeira para as pessoas? Podem. As empresas podem identificar. Você falou um problema que tem com a família. Pode ser uma coisa que leva para o hospital. Pode ser não tem plano de saúde suficiente que vai para uma dívida. Então, ela tem um problema de endividamento momentâneo muito sério. A empresa pode ajudar? Pode ajudar, porque ela está entendendo aquela pessoa, aquele profissional naquele instante e ajudando a resolver aquele assunto. Vem para a segunda pergunta, a parte da sua pergunta, que é a liderança. O desafio grande hoje, nós temos assim um mundo que está mudando com uma velocidade enorme. Já vinha numa velocidade enorme, por todas as tecnologias, por todas as mudanças, por todos os conceitos, por toda a pandemia, mas nós temos duas coisas adicionais. A tecnologia continua acelerando e muito, e vai continuar acelerando muito, tirando muitas das atividades de menor valor agregado e deixando o ser humano,
né? Como a gente estava falando, trabalhando em atividades mais intelectuais, pensando mais do que fazendo fisicamente. Então, isso está acontecendo, a inteligência artificial está aí com base de dados, diferentes tipos de aplicação. Pronto, relaxa. E com uma velocidade incomparável, né? Não tem comparação. E assim, o que acontece? A gente pensa normalmente escalarmente, né? Como se fosse uma reta, e tudo acontece exponencialmente. É uma velocidade, de repente acontece. Tá? E essas coisas estão acontecendo no mundo de hoje, impactando a organização. E por outro lado, as pessoas, também por essa tecnologia, estão tendo muita informação de tudo que está acontecendo no mundo. Então você pega, é mais fácil falar em geração, né? Pega os mais jovens, eles estão muito mais conectados a tudo que está acontecendo no mundo do que eu estava na idade deles, com certeza absoluta. E essa conexão faz eles terem preocupação com o que acontece com o mundo. E o vínculo que existe com a empresa é menor. Então, ela assim, essa empresa está fazendo aquilo que eu acredito que o mundo precisa? Não, tchau, vou para outra. E para a empresa, isso é um susto, que é o que está acontecendo hoje, quando a gente tem um desemprego menor, e isso está permitindo pessoas procurarem outros empregos, o que faz parte do jogo. Mas as empresas acabam se desestruturando. O papel da liderança é chave. E aí eu vou começar apontando o dedo, sabe, naquele C-Level no livro do Marx, lá em cima? O presidente da empresa, o Managing Director, CEO, um nome que queira se dar para essa empresa, ele tem hoje uma responsabilidade muito grande de enxergar as pessoas dentro da organização. Ele tem uma responsabilidade, sim, de trazer o resultado para aquela organização. Eu já fui presidente de empresa, você é cobrado do EBITDA. EBITDA é o teu número que você anda debaixo do... Você vê todo dia como é que tá, porque você mede aquilo lá, tá certo? Você mensura aquilo lá, porque você precisa acompanhar, você é cobrado. A tua vida, a sua remuneração está em cima disso, ok? Então, óbvio que medir é essa parte financeira. Mas, para fazer isso acontecer, ele tem os recursos. E ele tem os recursos. Vamos lá, a gente falou de equipamentos. Então, você pede indicadores de equipamento, produtividade, tem número, não tem? Tem número. Você quer ver como uma fábrica ou uma área de processamento, ou quanto podcast vocês estão fazendo? Tem números. Tem números, quanto tempo está fazendo, número, audiência, você tem números, porque você consegue medir. Aí você fica vendo, porque isso daqui traz as receitas, são as despesas e consegue gerenciar. Estou falando aqui em cima. A pergunta é, ele tem número sobre o bem-estar das pessoas na empresa? A maioria não. Faz-se uma pesquisa de clima. Às vezes você tem alguma informação, mas aquela é uma foto. Eu bati uma foto, olhei para a foto e fiz o quê? Então, indicadores, se você não mede, você não gerencia. Essa é a coisa básica. E isso está aqui em cima da organização. Qual é a ação que a maioria desses líderes tem feito? Delega para RH. Então conversa com RH. Você tem RH em empresas, na área de pessoas, que são extremamente bem estruturadas, com pessoas muito preparadas para fazer e integradas dentro do negócio. Mas grande parte das nossas empresas, infelizmente, isso não acontece. Então a área RH é limitada de recursos, limitada de pessoa, limitada, tem um monte de projeto, um monte de coisa acontecendo, aí joga para cima dele o bem-estar das pessoas na organização. Por onde que eu começo? Parou para pensar nisso? Então, isso é uma coisa da liderança. E da liderança que começa aqui em cima, portanto, tem uma conscientização, uma compreensão, uma definição do que se deseja, porque sempre se parte assim, né? Você falou de objetivos, eu tenho que saber o que eu quero. E enxergar a minha realidade. E eu gosto de falar muito dessa diferença, porque eu aprendi há muitos anos atrás, quando a gente estava falando de aprendizados organizacionais, o que move a organização é eu ter uma visão e eu enxergar a realidade. Então imagina que tem um elástico entre a visão e uma realidade. A tensão criativa é que motiva eu trazer a realidade para a minha visão. Então eu preciso ter uma visão. Eu preciso saber para onde que eu quero fazer. Eu preciso trabalhar para chegar nesse sentido e reconhecer a minha realidade. Aonde que eu vou reconhecer a minha realidade? Não é o diretor que sabe disso, não. É todo mundo. E é aí por isso que a gente faz uma pesquisa dentro da organização. Essa pesquisa traz informações e mostra na organização que naquele canto o problema é esse. Naquele canto não tem problema nenhum. Nesse outro faz isso. E aí, eu estou falando de gestão agora, eu coloco recursos e dinheiro, eu invisto conforme as necessidades da organização. A organização onde tem um problema vai reconhecer
e vai corresponder no seu trabalho. Pô, olha que bacana, estou calculando quanto. Eu falei e eu estou vendo que está acontecendo alguma coisa. Já imaginou você falar, responder uma pesquisa e nada acontecer? A próxima vez eu não respondo a pesquisa. Porque não adiantou nada, essa conversa não está acontecendo. E essa é a mudança, essa é uma organização saudável. Ela tem espaço para conversa, para essa conversa voltar e mudar a organização. E aí você ganha musculatura. Uma saudabilidade é ter musculatura e estar preparado para os desafios. Essa é uma organização saudável. Perfeito. Oli, posso fazer um gancho rapidinho? Você falou uma coisa incrível mesmo sobre a questão da parte financeira, do endividamento que afeta. E assim, ó, eu vejo assim Você tá com dívida? A minha vida Não, hoje, se o Cleverson graças tiver com a Deus, dívida, não. gente. Graças a Deus. Graças a Deus. Alinhei. Mas assim, eu sou um defensor, até na parte de ensino, como professor assim, da parte de economia, eu sempre lutei pela educação financeira nas escolas, sim, enfim. Porque eu acredito muito nisso, que você falou de pilares importantes, que na minha vida foi importante também, propósito, tudo mudou. Então, resumindo aqui, eu vim do interior, aquele menino pobre, né? Chegar numa cidade, conquistar o teu espaço, crescer, enfim. E, junto com esse desafio, caminhava ali, o André, a qualidade de vida, né? A saúde, enfim. Sim. E por diversas vezes, como a Liana acabou aqui dizendo aqui, o Cleverson, mas eu tive sim, no passado problemas, questão financeira, que hoje, com a vivência, me ajudaram a sim, poder ajudar as pessoas hoje. Perfeito. Mas eu tive, porque eu fiz uma faculdade, cujo eu paguei, não tinha um salário para sobrar, era Ctrl-C, Ctrl-V, eu brincava, né? Sei, né? O pagamento era Ctrl-C, Ctrl-V. O mês acaba mais cedo. Exatamente. E eu sei como é viver isso. E isso, indiretamente, até no meu trabalho, me afetava tudo. Claro. E eu percebo que hoje, assim, para uma qualidade de vida, não basta, como você falou, só um bom sono, tem todos os pilares que você disse, importante. E eu acredito muito, né? Eu sou defensor muito do pilar financeiro. Sim. Então eu queria aproveitar esse gancho que você falou do endividamento, dos juros e tal. Hoje, no que tange ao pilar financeiro, a parte financeira, André, o que você acredita que as pessoas precisam hoje? Como que elas devem lidar com o dinheiro para que o dinheiro seja amigo delas e principalmente amigo da saúde delas? É o que eu falo para os meus filhos, né? E eu faço isso mesmo, coitado deles. Assim, primeira coisa, você tem que olhar as suas despesas. Obviamente, você ganha alguma coisa, você sabe quanto você ganha, né? O que tem disponível, você sabe. Isso é muito fácil. Agora, a gente gasta muitas vezes sem prestar atenção, né? Hoje nós temos um mundo que procura atrair o seu gasto, ok? E ainda mais hoje em dia, você tem uma facilidade de comprar. Quero isso, gostei desse microfone, vou lá, entro numa empresa, microfone, custa tanto, paga 10 vezes. Hoje não precisa nem entrar, né? Se você falar perto do celular, você tá ali, já aparece o patrocinado. Já começa a aparecer. Mas aí todo mundo desconfia que tem um custo mais caro. Então entra numa coisa para checar os preços, etc. Então, a primeira coisa é prestar atenção naquilo que tem as despesas. Agora, assim, o que você quer priorizar na sua vida? Essa é uma coisa importante e serve para todos nós, né? Você quer priorizar a educação? Você citou a educação. Você quer priorizar uma educação? A educação, eu preciso ter a grana para aquilo lá. Então, você tem aquilo menos, e sobra isso. E nesse que sobra, você tem que prestar atenção no que você gasta. Se você está numa fase da sua vida, e é normal acontecer, aconteceu comigo, aconteceu com você, acontece com onde o que entra sai, né? E espero que seja equilibrado, o mais equilibrado possível, você não consegue guardar dinheiro. Agora, o que eu ensinei para os filhos é, quando você sobrou alguma coisa, e sempre sobra, né? Ganhou um bônus da empresa. Aí o que você faz? Você pau, né? Detona, tá certo? Isso não, guarda. Por quê? Porque vai ter uma hora que você vai precisar e você vai usar aquela grana. Verdade. Ou você está deixando, principalmente no Brasil, onde os juros são positivos e são altos, você está fazendo o dinheiro trabalhar para você. Então, você tem a sua remuneração mais o ganho que é acima da inflação. Então, você tem uma inversão de valores. Em vez de você ter uma dívida que cresce, que está matando você tem, pelo contrário, alguma reserva. Mas é pouco dinheiro, é R$1.000. Não interessa, é R$1.000, é R$2.000, é R$5.000, não interessa. Esse dinheiro você vai precisar e você vai estar preparado para poder lidar com as situações, com as adversidades, ou, se estiver dando certo, começar a sobrar, você pode, então, começar a gastar melhor.
o que a gente faz é entra, sai, porque é o que a gente vê. Então, aí, você no começo da sua pergunta, você faz duplas perguntas. No começo da sua pergunta, você falou um ponto que eu acho muito importante, que é a educação, que você curte e fala bastante a respeito. Se você olhar a educação que a gente teve lá atrás, a nossa educação básica, a gente, por exemplo, você falou da saúde financeira, não precisa aprender juros, compostos, não estou falando de uma criança saber fazer isso. Mas os exemplos tem que ser exemplos que mostram que você tem reservas para poder enfrentar. É a mesma coisa da energia que eu falei aqui, você tem que ter reserva para poder enfrentar o seu desafio, reserva para enfrentar o desafio. Exatamente. Esse tipo de ensinamento deveria ser lá atrás, deveria ser natural. Então esse é o primeiro ponto. E a gente falou muito sobre recuperação, você percebeu? A gente é treinado a vida inteira para fazer coisas. Para pensar. Pensa, todos os seus estudos é trabalhar, fazer, não interessa, jogar, tocar música, isso é para fazer. A gente nunca é treinado para descansar. A importância do descanso, da recuperação, formas de recuperação. A gente não é treinado. E isso deveria estar lá atrás, porque a gente deveria, desde criança, entender que eu gasto energia e depois eu recupero energia. Ainda mais com uma criança que tem energia para dar com muita energia, come muito, cresce, se desenvolve, tem muita energia. Aí você vem gastando energia, chega numa idade e aí dançou, tá certo? Porque mudou, só que você continua na mesma balada. E aí você fisicamente você engorda, aí começam outras coisas. Então, a nossa educação a gente tem que repensar. Que é um terceiro fator, sentimentos. A gente não é treinado a lidar com sentimentos. A gente é pouco treinado, estou falando como educação, a se perceber, a se entender. Quem que acaba ensinando muito isso é a família, né? As mães, as avós gostam de fazer muito isso. O que você está sentindo? Fala um pouco para mim. Aí vem um ambiente de confiança e você nem sabe verbalizar. A verbalização ajuda você a se entender melhor e poder lidar com sentimentos. Você pega países nórdicos que estão começando a fazer isso. Legal. Na educação básica. E ainda a gente não está ainda nem na matemática, ainda estamos mal na matemática. Então, tem um chão para correr em cima disso. Né? Então, as duas respostas que eu queria dar para você. É o lado financeiro, que a gente tem que saber se equilibrar de alguma forma. E às vezes é mudar de emprego mesmo. Né? Você não está bem naquele lugar, você não está feliz naquele lugar. Procura outro lugar. Não tem nada de errado fazer uma coisa dessa. Faz parte, é assim que funciona. Porque se a empresa, se você não se encaixar na empresa, a empresa dispensa você. É verdade. É o jogo. Assim que é. Né? É verdade. Seus ensinamentos e tudo que você está compartilhando com a gente, não só para o ambiente corporativo, mas para a nossa vida pessoal mesmo, sabe? Você está falando aqui, eu estou fazendo reflexão eu mesmo, é uma autorreflexão. Mas isso é bom. De algumas situações. E você desenhou o framework da saúde física, resiliência mental, relacionamento e propósito. Hoje nós temos a tecnologia que vem com tudo e causa essa ansiedade, essa ânsia para a gente acompanhar, atualizar. E aí, em contrapartida, tem um modelo perfeito que é pintado na internet, onde eu acordo, faço minha atividade física, tomo meu café, dou alimento lá, tomo café com a minha família, enfim, tem um cachorro lá, o labrador, aquele desenho perfeito, né, da vida que a gente vê na internet e que acelera, né? Aí você vê a pessoa postando, nossa, super bem relacionada ou com sucesso no ambiente profissional. Sim. Viagem internacional, família perfeita, daí você olha assim e fala, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Tô errado. Porque a gente tem uma falsa ideia da vida perfeita, que essa tecnologia tá acelerando. Perfeito. E junto vem a geração Z, que acelera a gente junto, né? E aí, a minha pergunta, eu tô fazendo essa reflexão, da minha pergunta é o seguinte, a empresa, você entrou na empresa, identificou a causa raiz, conseguiu melhorar a saúde da empresa e dos colaboradores. Como que funciona essa manutenção? Ótimo, bem colocado. Tá? Você colocou 3 perguntas. Muitas coisas. Posso? Pode. Posso seguir nela? Aí fiquei ganhando do Cleverson. Ele fez 2, eu falei assim, vou fazer 3. Vamos começar pela ansiedade. Esse é um ponto muito importante. Nós vivemos uma sociedade ansiosa. Ela é ansiosa, e você colocou muito bem, por outro fator.
Se você colocar a mídia social, o que está acontecendo no nosso mundo, e eles são muito bons, todas essas ferramentas, com o celular, que eu, por exemplo, desliguei o meu celular para ficar 100% aqui, porque senão você fica conectado. Para pensar nisso. É a sua energia toda hora que está... estamos presentes. E isso consome. Né? Então, isso vai gerando ansiedade. Né? Mas eu queria separar um pouco a ansiedade de duas coisas. Existe uma ansiedade que a gente pode ter por qualquer coisa que a gente viveu em nossas vidas. Aí a gente tem medo de alguma coisa, receios, etc. Isso pode me tornar uma pessoa ansiosa. Isso é uma coisa que precisa ser cuidada. Né? Eu fiz isso. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa, sempre queria fazer as coisas com velocidade e fiz o meu momento de análise. Sentei lá com a Eliane, amei ela de paixão. Ela me ajudou demais a refletir para poder lidar com isso aqui. Então, isso é um problema, André resolvendo com o André e com a ajuda das pessoas, com as pessoas que estão ao seu redor. Existe o outro tipo de ansiedade, que é essa que você estava falando, aquela pilhada do dia a dia, né? A pilhada. A gente anda no trânsito, ouvindo música, já lê o jornal e está chegando no lugar, está atrasado, porque vai chegar, no meio disso aparece uma outra pessoa que manda uma coisa que deveria ter sido feita. E você vai lidando com aquilo lá. Aí você é uma pessoa organizada, faz uma listinha de 400 coisas para fazer, você olha para aquilo lá, já fica ansioso de olhar aquilo lá e assim vai indo. Então, um dos pontos que você tem que prestar atenção é a quantidade de informação que está chegando até você. E você tem que tomar cuidado com essa informação que está chegando. Você tem que filtrar. Porque a nossa capacidade mental é ok? Então, existem estudos que estão dizendo que são praticamente 4 frames por segundo. O que é um frame? Um frame é uma imagem, um conceito, uma idade. É uma coisa que está entrando 4 por segundo, ok? Está entrando 4 por segundo. Está chegando 400. Entrou 4. Então, você fica prestando atenção e a ansiedade vem 4, outros 4, com outros 4, com outros 4, ficam 400, você tenta abraçar o mundo. Não dá para abraçar o mundo. Você tem que saber priorizar, saber selecionar e cortar muitas coisas. Então, o celular é um ponto-chave aí, com essas notificações, aprender a cortar para não ficar te chamando atenção. A gente piora isso, que ele vai para o celular e ele aponta no celular. No caso da minha mulher, ainda dá um flash. Todo mundo fica ansioso que alguma coisa aconteceu lá. Então, assim, a gente tem que saber lidar com aquilo que está deixando a gente ansioso, né? O segundo ponto que você colocou, que é extremamente importante, é esse mundo perfeito. A gente busca felicidade. E felicidade não é um 100%. Exato. A gente não tem 100% feliz. Não existe. Isso é o céu, o paraíso, sei lá. E acho que nem lá é 100%. Então, a gente tem momentos de felicidade. Eu escrevi recentemente, a gente tem momentos de desafios e momentos de momentos especiais, que eu chamei, não de felicidade. Os de desafios, você aprende, dá a volta por cima, e até a gente esquece grande parte desses problemas que a gente viveu. E tem que guardar os momentos de felicidade, porque isso daqui realmente alimenta, aquece o coração, são momentos de relacionamento, momentos que você consegue um resultado, momento que você faz uma coisa boa, você é reconhecido, X. Então, esses momentos de felicidade vão compondo a sua vida, e quanto mais momentos, isso vai melhorando a sua autoestima e vai te deixando feliz. E se você estiver coerente, né, que é aquilo que a gente conversou no começo, você vai tocando a vida e vai trazendo a felicidade. Como é que a gente traz isso para dentro das organizações, né? Eu falei que primeiro a liderança, a gente tem que conversar com a liderança, ela precisa compreender. Pronto, a gente precisa. E aí adapta, tem muita gente que já faz coisa, então a gente precisa compreender como é que se ajusta, etc. Mas a alta administração tem que trabalhar. E na alta administração eu fico falando da importância da liderança, que desce até aquela última pessoa lá embaixo, que fala com as últimas 3, 4 pessoas que estão lá embaixo. Aqui a importância é igual, porque esse cara aqui lá embaixo está lidando com a empresa como um todo, naquele mundinho. Então, você precisa envolver essa organização. A liderança tem um papel-chave e a liderança está sendo desafiada com coisas totalmente diferentes, né? Antigamente você poderia ser mais técnico, vamos chamar dessa forma, que é onde você tinha que saber o seu processo, você tem que fazer essa atividade, você poderia ser um bom gestor, etc, etc. Hoje em dia você tem que entender de pessoas.
Tem organizações onde que apareceu, e isso aconteceu de verdade, onde apareceu que nos comentários, meu líder tem que ser psicólogo. Aí o cara fala, eu sou engenheiro, você pediu para o engenheiro, é ruim, como é que eu vou fazer? Não, vamos sentar e vamos. O que quer dizer conversar com as pessoas? O que quer dizer ouvir as pessoas? O que quer dizer lidar com os problemas que elas têm? O que quer dizer, vocês falaram de burnout, quais são os sinais de burnout? Quais são os sinais de excesso? Quais são, para você saber lidar e reconhecer antecipadamente e procurar ajudar a sua organização. Então, esse mundo que a gente vive de perfeição, vai gerando um monte de coisa que eu quero ser perfeito. E como você colocou extremamente bem, nós não somos perfeitos. Na verdade, a gente olha para o espelho e já começa a achar uns 300 mil problemas. Né? Então, esse mecanismo conosco, comigo mesmo, é uma coisa que eu deveria relaxar um pouco mais. Eu tinha que tirar um pouco da minha autocrítica o tempo todo, me criticando, né? E viver um pouco mais a vida, dar oportunidade para fazer aquilo que a gente faz bem. Bom, eu falei da visão e eu falei do diagnóstico. Então a gente aparece os pontos. Aí começam os planos de ação. Cada empresa acaba aplicando da sua maneira. Isso é a parte mais linda, sinceramente, e é mesmo. Porque você pode criar uma metodologia mágica, né? Segue A, B, C, D, F, G. Tanto que a gente escreve e faz podcasts também, entrevistando as empresas para as pessoas contarem o que estão fazendo. Né? Aí você pega e faz igualzinho, não vai dar certo na sua organização. Por quê? Por causa de cultura organizacional. Cada um de nós somos diferentes. Nós juntos somos diferentes. Nós organizados somos diferentes. Nós organizados com uma história somos diferentes. A organização A é diferente da organização B. O que precisa se fazer? É uma estruturação de conversas. Então, e isso, o papel da liderança é muito grande, que é o terceiro ponto. Então, eu sei os gaps, né, onde que estão a minha atenção criativa, acho os pontos que eu preciso trabalhar e começo a trabalhar com as pessoas para resolver em conjunto aquilo que a gente precisa resolver. Tem referências internacionais? Tem benchmarks? Tem dicas? Tem um monte. Mas as pessoas precisam fazer. Por exemplo, numa organização, a Vision One, ela chegou à conclusão que o problema dela estava no nível gerencial. Mas esse aqui estava tudo com burnout. Essa turma estava toda no limite superior. Então precisou fazer um trabalho. É interessante isso, porque eles estavam absorvendo o choque, uma boa liderança, né? Eles estavam absorvendo o choque das demandas internas e gerenciando o trabalho que estava sendo feito embaixo da organização. Então, nesta dinâmica, eles todos estavam sendo sobrecarregados. Então, foi feito um trabalho com eles, conversando com eles, para eles se sentirem melhor, e isso teve um reflexo imediato em toda a organização. Cada organização acha um caminho. Nós temos uma empresa aqui no Brasil, nós temos 4 empresas que já foram certificadas. Uma delas, eu particularmente sou apaixonado, a gente visitou agora, que é a Evolts. O que eles fizeram? Eles fizeram exatamente isso. É uma empresa menor, então eles têm uma visão, eles têm um compromisso, fizeram o levantamento mostrou coisas. Eu conheço o presidente da empresa, não, o principal gestor da empresa, e eu me lembro de ter ligado para ele e falar assim, olha, a tua área comercial está dizendo que eles estão ótimos, manda bala, acelera, Ayrton, vai para cima. A turma está dizendo para você que eles estão se sentindo bem, tá aqui, ó, tá escrito. Não tem motivo, é privado, ninguém sabe quem respondeu o quê, não tem como saber. Então as pessoas têm a liberdade de responder o que está na cabeça delas, e eles estão dizendo que estão bem. Vai para cima, e foi para cima e fez isso daqui. Agora, entretanto, você tem uma área da organização que não está legal. E aí você começa a analisar por gênero, por idade, você começa a identificar onde é que estão os problemas. Ou está no teu nariz. Agora, não vou ser eu, é gestão, você sabe o que precisa ser feito, qual área precisa ser feito e foi atuado em cima disso. E depois eles pegaram a própria metodologia, você lembra dos 4 pilares, e eles começaram a prestar atenção em cada um dos pilares. Né? E, por exemplo, a gente tem uma tendência, principalmente em prestação de serviço, ficar sentado o tempo todo, certo? Sim. A gente fica sentado o dia inteiro, o que é
muito ruim, né? Os relógios apontam, isso é muito ruim. Eu estou falando porque eu faço isso também. Então, levantar é uma coisa importante. Então, eles começaram a conversar como que induzir as pessoas para se elas se ajudarem a fazer mais exercícios. Porque muitas vezes você pode querer fazer exercício individual, mas você precisa de alguém para andar com um cachorrinho. Então, montou a turminha, sei lá, estou já aqui voando, né? Montou as suas soluções, fazendo o dia da importância. E o que é bacana, eles publicaram isso no LinkedIn, e que foi bacana você ver as pessoas da organização fazendo declarações. Por que querem fazer? Simples, pô, foi muito importante para mim, eu aprendi um monte de coisa. E às vezes você está falando de propósito, está falando de conexão, de estrutura, né, que é uma organização de transmissão, então tem muita tecnologia por trás, etc, mas não precisa do básico, né, para acontecer. E eles fazem isso daqui. Depois eu vi que eles fizeram uma palestra. As pessoas mesmo montaram a palestra, leram os seus livros, as suas informações, e fez uma palestra sobre hábito. Eu bati palma, eu queria conhecer você. Pô, que show, né? Porque se você parar para pensar, nós temos hábitos, e os hábitos acabam nos levando a fazer as mesmas coisas, muitas vezes erradas, né? À noite, antes de dormir, pinta um chocolate na sua frente. Truco, só se você não gosta de doce, mas eu não faço isso, então tem que esconder o chocolate, né? Não pode deixar ele perto, não sei vocês, mas eu faço isso. Então, desculpa, né, Cleverson? Então, assim, hábito é uma coisa importante. Então, como é que você quebra um hábito? Você cria um novo hábito. Você lembra que eu falei do exercício? Sim. Então, eu tenho lá o hábito, eu desço, e aí depois podcast, fico ouvindo e trabalho dessa forma. Então, você tem que criar novos hábitos para quê? Para que você tenha saúde. E o que é mais legal são duas coisas. Primeiro, você, a partir do momento que você entende o que é mais importante para você e para a organização, você começa a fazer. Porque é meio natural. Você tem que beber água, né? Então, dá um jeito de ter água na tua frente. Põe a água na tua frente. Automaticamente, você pega o copo e começa a beber água. É importante beber água? É importante beber. Você está bebendo o suficiente? Não, é outra conversa. Mas começa a beber. Você tem que começar a beber água. Você tem que começar a fazer. E isso fazer parte do hábito que você tem para tocar a sua vida. André, perfeito. Legal. Você me fez pensar, né, desse exemplo da água que você falou. Hoje a gente tem todas as informações na palma da nossa mão, mas a gente tem a escolha, o poder da escolha, do que chega, né, desse criar o hábito que você falou, do que a gente ouve, do que a gente assiste, porque conforme a gente vai consumindo, isso vai fazendo a diferença no nosso dia, nessa ânsia, né, que eu comentei há pouco. Então, assim, é uma coisa pra gente pensar também. Tudo bem, tá ali na palma da minha mão, mas eu vou consumir esse conteúdo? Isso vai me fazer bem? Eu vou ouvir essa música? Ou eu vou, enfim. Uma coisa que pode ajudar também. Sem dúvida. E no trabalho, se pensar isso, essa frase que você falou, no ambiente de trabalho, você lembra que eu falei cada vez menos, a gente vai usar cada vez mais a cabeça e menos o corpo, né? Que é uma tendência natural. As pessoas na base da organização, isso não é de agora, mas isso já vem de muito tempo, as pessoas na base da organização, elas tem condições de tomar decisões sobre a atividade que ela desenvolve. Aliás, ela é especialista naquela atividade que ela está desenvolvendo. E antigamente, agora deixa eu jogar 20 anos para trás, sei lá, 30 anos para trás, alguém vinha e desenhava, você tem que fazer isso, isso, isso. Eu fiz isso, tá? 30 anos atrás. Hoje você tem que perguntar, a princípio você deveria fazer isso. O que você acha? Qual é a melhor forma de fazer isso? Essa pessoa faz 8 horas por dia, aquilo todos os dias. Tem alguém mais especializado naquele assunto, naquela atividade que aquela pessoa? Então, existe uma abordagem, né, que é chamada Job, Demand and Resources, JDR, que é perguntar para as pessoas, dentro de um processo estruturado, qual é a melhor forma de fazer isso, qual é a melhor forma de fazer isso, qual é a melhor forma de fazer aquilo. Essa forma traz empoderamento, reconhecimento, a pessoa se sente valorizada, tá certo? E não simplesmente alguém que vem, olha, você tem que fazer isso, e engole. Não é legal. Isso antigamente passava, hoje mudou. E aí você pensa no gestor, o gestor ele tem que conversar mais com as pessoas. Ah, mas eu não gosto de conversar. O problema é seu, aprende. Aprende, não tem jeito. Você tem que entender, você tem que entender o que está rolando na cabeça, né? E de novo, eu falei lá uma vez, a gente não ouve, né? A tendência da gente é
prestar mais atenção na vozinha interior da gente. Ah, ela está falando isso por causa disso, etc, etc. O que eu faço, assim, não sei se você viu, eu estou ouvindo você e eu pego algumas palavras para eu não perder o teu raciocínio. Mas eu pego, às vezes escrevo errado, mas não interessa. Sim. O que interessa é capturar pontos, mas eu tenho que ouvir o que você está falando. E ouvir profundamente, você tem que diminuir o máximo possível essa vozinha sua interior para poder entender, deixar entrar a voz da outra pessoa dentro de você. É brincadeira, mas eu tive uma época numa consultoria e eu tive um coach sobre isso, né? E o coach, eu era eu estava sendo treinado, e o Rui, que era o que estava me treinando, ele falava, André, você não ouviu o que eu estou dizendo? Eu falei, como não ouvi? Eu estou ouvindo agora. Né? Não, você não ouviu o que eu estou te dizendo, você não está me ouvindo. O que eu falei? Aí eu respondi, eu não falei isso. Aí você fala, como assim? Você falou. Então, na verdade, você tem que partir, assim, essa é uma premissa importante. Se eu quero trabalhar relacionamento, e esse é um ponto-chave, e aí deixei de ser indivíduo, deixei de ser time, eu estou falando de relacionamentos. E, de novo, isso se aplica a tudo, né? A qualquer tipo de relacionamento. Eu tenho que conseguir ouvir, né, a pessoa que está falando para mim. E assuma, toma cuidado, a gente não ouve. E não ouve mesmo. Porque você não está prestando atenção, a pessoa falou, você fala, mas você não ouviu. Não. É 100%, não entrou na sua cabeça, né? Aquela mensagem não entrou na sua cabeça. Ou você nem percebeu o que a pessoa falou e passa na vida. Ou quando você está ouvindo, né? Tem uma coisa chamada escada de inferência, um Chris Argyris, que é um psicólogo muito antigo, que trouxe em 0,000 nada segundo, você tem um filtro, a maneira de interpretação, que são filtros que você filtra a informação que chega e você chega à conclusão e acha. Então, essa capacidade de ouvir é muito importante. O líder tem que saber ouvir. O líder tem que saber falar. É óbvio, né? Eu falo a vida inteira, eu estou falando aqui um monte aqui, vocês estão conversando comigo e tal. O líder tem que saber falar no ouvir das pessoas. Porque se eu falo uma frase que faz um sentido diferente para aquela pessoa, e isso acontece, na verdade, aquilo que eu gostaria de comunicar não entrou na cabeça daquela pessoa. Então eu preciso checar se aquela pessoa está ouvindo o que eu estou falando. Então a gente fala, né? Eu falava na época, falar no ouvir das pessoas. E como é que eu reparo o que a pessoa está ouvindo? André, essa é a minha técnica pessoal. Eu fico imaginando aquelas bolinhas assim, e eu fico assim, o que está rolando na cabeça dessa pessoa? E aí a capacidade de ouvir, está passando isso, está passando aquilo. Aí eu não converso com a pessoa, eu faço essa imagem na minha cabeça. Eu converso com aquelas palavras que eu imaginei, que também não é a verdade. Então, o falar e o ouvir é muito importante. O terceiro ponto, a terceira grande armadilha, é que a gente tem a ilusão da realidade, né? A gente pensa que o que eu estou percebendo de realidade é exatamente o que está acontecendo na minha frente. Só que não, né? Porque tem a sua realidade, que tem o seu mundo, que você vive, que você chegou até aqui, tem toda a sua história, tem o seu mundo, tem o meu mundo. Então, essas realidades diferentes, a gente assume que é a realidade e assume que você enxerga a realidade conforme eu enxergo. São 3 pequenas armadilhas que interferem diretamente na comunicação interpessoal entre as pessoas, tá certo? Como é que você consegue alinhar essa conversa? Aquela visão, o propósito, por isso que é tão importante o propósito. Você criar um alinhamento, todo mundo entender o que quer dizer esta tal da visão. E isso não é simples, você não gasta meia hora para fazer isso. Eu li e entendi. Não. Né? Quem já participou de processos de visioning, primeiro, é muito legal, é um processo construtivo, e aí você vai junto com as pessoas colocando e tirando palavras, e investe tempo. Então, um texto desse tamanho, 2 horas para escrever um texto desse tamanho. Mas todo mundo se enxerga dentro daquele texto. Se as pessoas leem, eles não estão lendo o texto, estão lendo a experiência que tiveram de troca e de alinhamento das pessoas. Fazendo isso, nossa senhora, para as organizações isso ajuda demais. Ajuda os conflitos internos, as relações internas. Por isso essa parte de propósito é tão importante, tanto para a organização quanto para as pessoas. É crítico, né? Perfeito. Senhoras e senhores, André Litti, incrível a nossa conversa. André, foi realmente enriquecedor, como a Liana falou. Agradecer demais você mesmo, porque
além de disponibilizar o seu tempo para estar com a gente. Foi uma aula, foi algo incrível, uma experiência prática. Você estava falando, eu estava imaginando assim, muitas conexões do meu dia a dia em trabalho e tal, e eu tenho certeza que quem assistiu, quem acompanhou, aprendeu muito contigo mesmo. E espero que você continue levando realmente todo esse conhecimento que você tem, essa experiência para mais pessoas. E aqui, antes de despedir da Liana também, eu queria abrir um espaço para você, porque é muito importante assim, as pessoas terem acesso ao André, entender onde encontra o André, porque eu vejo que esse aprendizado teu assim, você tem que compartilhar com mais pessoas. Então, se você fica o espaço agora para você divulgar suas redes, onde que encontra o André. E mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço demais a oportunidade. Às vezes eu fico achando que eu falei demais, né? Eu não sei, eu tô no jogo, né? Tá no jogo. Então eu gosto de falar assim, LinkedIn é a minha principal ponte de relacionamento que eu crio com as pessoas. Então, o André Litt Manovic, esse nome mais complicado, está lá. Eu escrevo alguns artigos, muito do que eu estou falando aqui dentro estão nesses artigos, então são artigos de 2 páginas, mas acaba sendo uma linguagem bem pessoal, rápida de leitura e toca, acho que nos pontos mais importantes. O difícil é justamente fazer isso, né? Em 2 páginas, colocar um pouco de tudo e ser gostoso de ler. Tá? Outro lugar do LinkedIn é muito importante, que é o Healthy Place Brasil, né? Aqui lá a gente coloca as nossas comunicações. Existe o Healthy Place, em complemento ao livro, o John Ryan, ele continuou fazendo podcast com pessoas muito importantes. Então, por exemplo, burnout, né? Ele conversou com um cara que cunhou essa palavra burnout lá atrás. E aí você vê a conversa, ele fala assim, tá errado, as pessoas estão usando o burnout de uma forma, é esgotamento mental. Então, isso está em inglês. Muitas vezes os podcasts em inglês, as pessoas, não é a nossa língua materna, então muitas pessoas não estão assistindo. Então, eu pessoalmente pego e traduzo, faço a transcrição, a tradução. E vocês sabem bem o que é um bate-papo, né? E uma tradução de perguntas não é tão simples assim, né? É para ser gostoso de ler. Então é um pouco mais longo, mas estão lá, a gente está fazendo isso e está disponível, está totalmente disponível para as pessoas lerem. E o que é legal, cada vez estão seguindo mais a gente, né? E nós temos o nosso site, é healthyplacebrasil.com.br, e lá também a gente coloca, lá dentro tem uma coisa chamada Ciência do Bem-Estar. É um conhecimento da essência, é a essência desse livro. Tá? Não quero ler um livro, quero bater o olho, não tenho tempo, né? De novo. Então tá lá a Ciência do Bem-Estar. Quando eu entrei no Healthy Place, eu liguei pro John e falei, John, você está dando o sumo do sumo do sumo do sumo para todo mundo. E tudo bem? Tudo bem? Eu perguntei, né? Porque não é meu, é dele, né? Ele que criou, ele que trabalhou, ele que desenvolveu. Então ele tem uma certa propriedade sobre aquele conhecimento. Aí ele me respondeu assim, conhecimento na gaveta não tem valor nenhum. E quanto mais pessoas conversarem a respeito sobre o que quer dizer essa abordagem salutogênica, o que quer dizer saúde e bem-estar dentro do ambiente corporativo, mais nós vamos ser desafiados a pensar além disso, que é o nosso trabalho. Então, tá lá, tá disponível, essas informações estão totalmente disponíveis e aí conectar é fácil hoje em dia na internet. Eu também coloco no Instagram, eu fico colocando um pouco desses artigos no Instagram. É interessante, o Instagram, eu já começo a não ser o meu natural. Eu peço ajuda da minha filha para me ajudar a postar essas coisas, mas tá indo no Instagram também, porque às vezes que é muito mais fácil pelo Instagram. Claro, você sabe como é que é também, ele também não... Só complementando, o teu Instagram vai estar aqui também para o pessoal acessar, tá? Generosamente, o André nos presenteou com esse livro que ele está falando. E assim, ó, ele falou aqui de um novo hábito, tá? Então eu sei que o Brasil tem muitas pessoas que não tem o hábito da leitura, né? Então aqui, ó, olha que oportunidade. Esse livro aqui que eu estou colocando para vocês aqui é uma grande oportunidade. Eu vou devorar esse livro porque, pelo conhecimento dele aqui, eu vou aprender ainda muito mais. Organizações saudáveis, crie empresas e pessoas de alto desempenho. Os autores são John Ryan e Michael Burchell. Acertei? Tá certo. Então, assim, ó, eu vou realmente, já fiquei empolgado para ler. Então, ele citou bastante sobre a questão da cultura organizacional, de tudo isso, um papo maravilhoso. E ele muitas vezes citou o livro. Então, olha que dica maravilhosa para você aprender. Fica a dica. Fora que você aprendeu aqui com o André, aprenda ainda mais. Liana Leite.
Bom, eu vou pegar vocês de surpresa, porque eu não vou me despedir. Eu tenho a última pergunta. Eu não posso deixar você embora, André, sem perguntar da parte que... Bom, deixa eu fazer minha pergunta, tá? Tá eu bom, vou fazer a pergunta, e aí o André responde, e aí a gente se despede. André, o quanto... Eu sei, eu tenho meu valor, valor não, eu tenho minha percepção dessa pecinha, dessa ferramenta, mas o quanto eu quero saber a sua opinião, para você compartilhar e transbordar com a gente. O quanto é o porquê é tão importante o feedback da liderança para o liderado. Opa, tem até eu escrevi um artigo sobre isso, né? O feedback, assim, é a riqueza e a oportunidade que você está dando para uma pessoa, é um ato de gratidão. Tem que parar para pensar nisso. Não é um ato de avaliação. Quando uma pessoa tem um feedback, né? Eu nem vou falar aqui porque não dá para falar, mas a gente fala um palavrão junto com, né? Por quê? Porque as pessoas se sentem criticadas, né? Então, quando uma pessoa vai dar um feedback, é extremamente importante, em primeiro lugar, se colocar no mesmo livro. Você está no mesmo livro, não é... Vamos supor, é importante demais o feedback, ok? Então, as organizações estruturam processos de feedback. Aí estruturam processos anuais. O líder e o liderado não conversam um ano inteiro. Aí sentam para conversar naquela hora. Não vai dar certo, ok? Certo. Então, o processo de feedback é muito importante. Quando que você deve dar um feedback? Quando alguma coisa acontece. Ali você tem a chance de aprender. Então, aconteceu alguma coisa, eu, líder, vejo o que está acontecendo e eu, líder, entendo que não está da maneira que eu entendo que está certo, senta para conversar. Pô, você viu o que aconteceu? Você acha que isso está certo? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu gostaria que fosse assim, fosse assado, e aí passa a ser uma conversa. Quando essa conversa passa a ser mais constante do que uma estruturação periódica e obrigatória, a chance do processo de aprendizado acontece muito. Aí tem uma outra pessoa que recebe, né, o feedback. Essa pessoa que recebe o feedback, se o líder cria esse ambiente adequado da conversa, e aí de novo trouxe a conversa para o nosso papo, se ele cria um ambiente da conversa, ele pode receber esse feedback, porque ele pode estar percebendo, se lembra a ilusão da realidade, ele pode estar percebendo a realidade de uma forma diferente, são percepções diferentes. Então, fazer um alinhamento dessa percepção de realidade. Então, e aproveitar isso para aprender. Todos nós temos que aprender, né? Eu aprendo demais com os meus filhos, eu aprendo demais com a minha mulher. Eles vão negar quando eles ouvirem isso, não, de jeito nenhum. Mas eu aprendo demais, porque eu presto atenção no que eles estão falando, porque eu preciso aprender. E todos nós precisamos aprender. Então, o processo de dar um feedback, ele é essencial. No texto que eu escrevi, eu trouxe os feedbacks ruins que eu tive na minha vida, né? Eu trouxe um exemplo ruim e um exemplo bom. Um exemplo ruim que foi péssimo, a pessoa que ia me dar o feedback, então eu tinha uma expectativa de receber um feedback de uma pessoa, foi substituído por outra, e ele foi burocrático e era o meu par, e eu estava xingando ele o tempo todo, porque Cacilda Becker, né? Você está fazendo o feedback para mim naquela hora. Então esse que só gerou sentimentos ruins, foi péssimo, uma experiência péssima. Lá no começo da minha vida profissional, os dois exemplos. E eu tive um outro exemplo de meu primeiro chefe, né, o meu primeiro gerente. Eu era estagiário na empresa, trabalhando na engenharia elétrica. Eu trabalhava com ele e ele falou: André, você faz uma análise matemática muito rápida. Não é fazer conta, você enxerga rapidamente soluções. Então ele me botou desenhando subestações impossíveis, todas. Impossíveis, não tinha espaço para crescer, não tinha como alimentar, não tinha nada. Então, o que ele fez? Primeiro, alguém me disse isso daqui, tá certo? E isso é um presente. Você está vendo? Eu vou falar aqui, tá, 23 anos de idade, você pega 40 anos, mais que 40 anos. E ontem, por exemplo, eu recebi um feedback de uma pessoa, foi almoçar com uma pessoa, a gente estava conversando, eu gosto de falar, etc. E eu recebi um presente dela, que ela falou: você é assim para mim. Sabe quando você fala, uau! E eu não estava me enxergando assim. Sim. Então, como é que você ocorre para as outras pessoas? Como é que as pessoas te percebem? Isso é essencial nas relações. Quanto melhor esse ambiente de troca de percepções acontecer,
E aí a gente criou um rótulo de feedback, tá certo? Mas você percebeu que eu ampliei isso daqui. Isso é quase que o dia inteiro. Quanto mais fácil isso acontecer, maior aprendizado acontece, mais felizes as pessoas estão dentro dessas organizações e mais comprometidas, engajadas com o todo e com as outras pessoas elas estão. Ela vai sacar se alguma pessoa não está legal. Você está bem hoje? E essa pergunta que a gente faz, tudo bem? Né? Que é o normal, porque a gente é educado, bom dia, tudo bem, como é que você está? Vai ser um pouco mais profunda. Você está bem mesmo? Né? Ontem eu vi um parceiro meu que não estava bem. E esse é daquela pessoa que trabalha até cair, pufa. Né? Eu cheguei, interrompi a reunião, assim, daquela, entra na reunião, velho, você não ia no hospital? Cortei o papo da conversa, porque, né, isso é um feedback. Vale. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Sim. Não foi um ato, não foi uma crítica, todo mundo entendeu, estava todo mundo preocupado com isso. Eu apenas falei, você não ia no hospital? Foi o que eu fiz. E eu fiz isso porque eu estava incomodado com ele, ok? Então, o feedback, na verdade, se você puder, ela tem várias conotações ruins, mas se a gente puder falar da troca e a qualidade de conversa mais contínua possível, isso sim, traz um enorme resultado para nós na vida, nas pessoas, nos nossos relacionamentos. E conexão é parte essencial do nosso bem-estar. Incrível, incrível. Agora sim. Eu adorei. Feedback, isso eu não vou esquecer nunca. É um ato de gratidão e não avaliação. Olha, perfeito. Isso André, foi num workshop, essa história do ouvir. E a vozinha interior, eu fico conversando. Você está conversando com você, você está conversando com você agora. Esse movimento, eu estou conversando comigo mesmo. Então, você percebeu? Só para ficar claro o que eu estou querendo dizer. Sim. Essa vozinha não é ruim, tá? Ela acontece. São os nossos pensamentos que estão rodando. A gente sobe o volume dela, que é aquilo que eu falei. A gente sobe o volume dela, e aí o volume dela é maior do que o volume da pessoa que está falando, ok? Como que eu posso diminuir esse volume? É eu ser menos importante do que a outra pessoa, ok? Ok, agora eu já estou transcendendo aqui. Quando que você zera essa conversa e ouvir 100% a outra pessoa? Agora eu vou passar do ponto. É um ato de amor. Entendeu? Que é isso que você sentiu e você traduziu. Porque realmente eu não existo, só existe você, ok? Esse é o ato máximo que eu posso dar para você. Eu estou me entregando 100% para você. Muito difícil isso acontecer, porque a gente está 1000 por hora o tempo todo. No dia a dia do trabalho isso não acontece. Mas assim, com pessoas mais próximas, faz o exercício. Diminui a vozinha interior. Escuta profundamente. Né? Não é fácil fazer isso. Se você perguntar para minha mulher, ela fala, você nunca me ouve. Ou não me escuta. Maravilha. Sensacional, André. Falar no ouvir. Falar no ouvir da Falar pessoa. no ouvir e feedback é um ato de gratidão. São duas coisas que ficou registrado para mim aqui. Te agradeço profundamente. Você é uma pessoa excepcional. Nos ajudou muito, eu e o Cleverson. Meu Deus. E quem está do outro lado, tenho certeza que vocês vão aproveitar todos os insights. E é isso. É assim, Cleverson, eu tô muito feliz. Então, eu tô muito a feliz. gente termina assim com aquela sensação que a gente quer conversar o dia todo. O dia todo. Né? Porque realmente passou o tempo, a gente não viu, foi maravilhoso. Então, como eu falei lá no começo, pessoal, que conversa maravilhosa, compartilhe. Muitas pessoas que convivem contigo, com certeza precisam ouvir o que o André falou. Exato. Porque vai mudar a forma de pensar, a forma de agir, que é importante. Então não deixe de compartilhar e nós esperamos você aqui no Newcast, numa próxima edição. Muito obrigado.